A beleza da vida é que tudo vai dar certo. Lá em Provérbios 16, versículos 1 a 3, está escrito o seguinte: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Todos nós temos planos, né? Todos nós acordamos pela manhã, todos os dias, com planos, ou com um passo do seu plano. Todos nós temos planos para o almoço, nós temos planos para nos encontrar com alguém, planos de estudar, planos. Seus planos fazem parte de um planejamento. Quer dizer que há uma intenção. Existe uma intenção. Então, quando nós falamos em planos aqui, é algo já intencionado, algo que você mediu, parou, pensou, enxergou, viu uma possibilidade e caminha em frente, caminha em direção a algo. Aqui, Salomão não fala de rompantes, de coisas assim, de improvisos. Não, são planos. São planos. Estratégias, planejamento. Sabe, uma vez eu estava voltando de uma viagem de férias com a minha família e eu fui até São Paulo de carro. E de lá eu peguei um voo até o local onde eu fui tirar as férias. Na volta das férias, descemos de avião no aeroporto de Congonhas. Retirei meu carro do estacionamento. E aí nós fomos de carro para Londrina. E aí, engraçado, porque nós saímos do voo já tarde da noite, comemos uma pizza e saímos pela estrada. Eu tomei um energético, falei, não, agora eu toco até Londrina, vou viajar de madrugada, chego lá, 3, 4 da manhã, descanso até umas 8 da manhã, 9 horas eu estou trabalhando. E aí, ótimo, vou poder atender a minha agenda, já que fazia 10 dias que eu não trabalhava. E aí, então, o que aconteceu? Chegando no meio do percurso, eu comecei a dormir no volante. Eu enxergava a estrada dupla, chacoalhava a cabeça, abria a janela, botava o rosto para fora, a mão para fora. Já era em torno mais ou menos de 11h30, meia-noite. E eu falei para minha esposa, não dá mais para eu dirigir, porque eu já estava dormindo ao volante. Só que eu estava com a minha família. Não dava para eu parar simplesmente num posto de gasolina e tirar um cochilo, ou na beira da estrada. Eu tinha que procurar um hotel em alguma cidade ali no caminho. E foi o que aconteceu. A gente parou no meio ali do percurso, perto de Pedrinhas Paulistas, numa cidade pequenininha. Tinha 2 hotéis. 2 hotéis. Num deles eu fui, não havia vaga, ele falou, tenta no outro. E aí eu fui no outro. E a moça falou, não tem vaga também. Eu falei, eu preciso dormir. Ela foi lá dentro, voltou e falou, olha, eu tenho um quarto improvisado lá em cima, no 4º andar, não tem escada, não tem elevador, se você quiser ocupar. E aí então, falei com a minha esposa, a gente subiu com as malas e a gente dormiu. Até cedo. Eu queria atender às 9 da manhã, eu acordei às 8 da manhã, cansado. Acordei assustado, tive que ligar lá no salão, falando, olha, desagenda todo mundo, porque eu não chego antes do almoço aqui em Londrina.
aí em Londrina. E foi isso que aconteceu. Não saiu conforme eu queria. Não. Fiquei chateado, ainda levei uma multa dentro da cidade por excesso de velocidade. E o que eu aprendi com isso é que muitas vezes nós arquitetamos coisas, porém aquilo não é plano de Deus. Aquilo é um plano nosso. Deus conhece nossas reais intenções. Minha real intenção lá era faturar, trabalhar, atender. Essa era a minha real intenção. Porém, como ele conhece meu coração, ele deve ter falado assim, falou, não, eu te garanto mais um dia de férias, meu filho. Você vai ter que parar no meio dessa estrada. E me parou. Eu não pude seguir em frente. Eu perdi meu dia de trabalho. Mas eu ganhei mais um dia com a minha família. E foi um dia tão gostoso, a gente descarregou o carro, limpou as coisas, conversou a respeito das coisas, separou fotos. Foi sensacional. Não tinha preço que pagasse aquele momento. E quais são os seus planos? O que é que você anda planejando? Não na emoção, um planejamento onde você pensou. Que todo plano é pensado. Ações que não são pensadas são ações emocionais. E ações emocionais não são planos. Você tem que entender a diferença disso. Uma ação pensada se torna um plano, mas o momento emocional não é um plano. Aquele momento em que você brigou com o seu cônjuge, ofendeu o seu cônjuge, por exemplo, é plano seu? Ou você ali no calor da briga, do sangue fervendo, sangue nos olhos, você acabou falando coisas que não deveria. Não são planos. E isso você paga o preço. Paga o preço. Deus quer que nós façamos planos. Ele quer que nós sejamos seres capazes de planejar, de pensar os nossos passos. E ao pensarmos, ao planejarmos, ao criarmos uma estratégia, ele vai medir a intenção desses planos. E aí ele nos julga se vai ou não vai. Por isso que muitos planos que você faz, muitas vezes não prospera, porque há um julgamento do Senhor aí. Ele é quem vai bater o martelo. Não, filha, não, filho, não vai. Você planejou isso, mas eu sei onde vai parar. Se você um dia planejou uma traição no seu casamento, às escondidas, criou um lugar, um ponto de encontro com uma pessoa, conversou com essa pessoa, seduziu ou foi seduzido, marcou um encontro no local, está às escondidas. É plano seu. Você planejou. Porém, Deus julga a sua intenção. E se a sua intenção estiver contra os princípios dele, ele não prosperará. Não abençoará. Está entendendo? Agora, se você tem planos, um planejamento em que você se preocupa com os detalhes, em que você realmente traça uma estratégia, usa a sua inteligência, a inteligência que ele mesmo deu para você, porque se ele deu, ele quer que você use. Se Deus te deu dedos, ele quer que você use seus dedos. Se Deus te deu olhos que enxergam, ele quer que você use os seus olhos. Se Deus te deu boca, Deus quer que você use a sua boca.
E como ele nos deu inteligência e capacidade intelectual para todos, ele quer que você use. Use para quê? Para criar os seus planos. E aí, ao criar seus planos, ele julgará a sua intenção. E se a sua intenção for de crescimento, de bênção, for positiva, ele abençoará e tudo dará certo. E depois ainda de você planejar, você deverá pedir a Deus. Olha aqui, Deus, eu tenho esses planos aqui, são de dentro de mim. Eu já criei uma estratégia, agora sonda isso. Veja isso, Pai, porque eu quero muito. Eu quero. Mas veja, Senhor, e analisa se isso será bênção. Peça. Planeje, peça, para depois ser abençoado. Ele abençoará sim. Deus não abençoa tudo, não. Não, Deus não vai abençoar tudo, mas de jeito maneira, ele só abençoa aquilo que vai prosperar segundo os seus princípios. E não adianta espernear. Não adianta. É simples assim. Planeje. Peça. Siga os princípios. E Deus te abençoará. Seus planos darão certo. Faça esse caminho. Essa é a lógica da bênção de Deus. Para você, para mim e para todos. Todos aqueles que creem nele. Ao fazer esses planos, esse método, a gente vai ter certeza que tudo vai dar certo. Porque Deus mesmo conduzirá isso com sucesso. A beleza da vida é que tudo vai dar certo.